o eterno e o efêmero nas filosofias religiosas. A distinção entre o eterno e o efêmero não é apenas uma reflexão abstrata ou metafísica, mas uma das questões centrais da experiência humana. Desde as primeiras civilizações, o ser humano percebeu que vive imerso em um mundo marcado pela mudança constante. As estações se sucedem, os corpos envelhecem, as relações se transformam, as sociedades se reorganizam e as circunstâncias se alteram de forma imprevisível. No entanto, ao mesmo tempo em que reconhece essa fluidez da existência, o ser humano também intui a possibilidade de algo que permanece, algo que não se dissolve com o tempo. Essa tensão entre mudança e permanência constitui um dos eixos fundamentais da espiritualidade, da filosofia e da psicologia. O efêmero é tudo aquilo que nasce, se desenvolve e desaparece. Ele está submetido ao tempo, à causalidade e às condições externas. O eterno, por sua vez, refere-se ao que transcende o tempo, ao que não depende das circunstâncias, ao que permanece como fundamento mesmo quando as formas mudam. Essa distinção, longe de ser apenas conceitual, molda a forma como interpretamos nossas experiências, nossas perdas, nossos desejos e nossas escolhas. Quando confundimos o efêmero com o eterno, tendemos a sofrer de maneira desproporcional, pois depositamos expectativas absolutas em realidades que, por natureza, são transitórias. Quando aprendemos a reconhecer o lugar adequado de cada dimensão, passamos a viver com maior equilíbrio, maturidade e serenidade. As tradições religiosas foram, historicamente, as primeiras a sistematizar essa distinção. Embora utilizem linguagens simbólicas e conceituais distintas, há um ponto comum entre elas: a afirmação de que a realidade última não se reduz ao mundo visível e transitório. A dimensão material é reconhecida como parte da experiência humana, mas não como sua essência definitiva. No cristianismo, o eterno está profundamente associado à natureza de Deus, concebido como absoluto, imutável e infinito. A criação, por sua vez, é vista como contingente, dependente e sujeita ao tempo. A vida terrena é compreendida como uma etapa, um processo formativo em direção a uma realidade mais ampla. Essa perspectiva não nega o valor do mundo material, mas relativiza sua centralidade. Quando o indivíduo coloca toda a sua esperança exclusivamente nos bens temporais, inevitavelmente experimenta frustração, pois esses bens não foram feitos para sustentar o anseio profundo da alma. A tradição cristã enfatiza que o coração humano possui uma abertura ao infinito que nenhuma conquista circunstancial é capaz de preencher de forma definitiva. No hinduísmo, encontramos uma distinção semelhante, embora formulada de maneira diferente. O conceito de Brahman representa a realidade última, eterna e imutável que sustenta o universo. O mundo fenomênico, por sua vez, é frequentemente descrito como Maya, não no sentido de ilusão absoluta, mas como realidade transitória e impermanente. A busca espiritual consiste em reconhecer que a identidade mais profunda do ser humano, o Atman, participa dessa dimensão eterna. A ignorância espiritual surge quando o indivíduo se identifica exclusivamente com o corpo, com o ego e com as circunstâncias passageiras. A libertação, nesse contexto, é o despertar para a natureza eterna que sustenta a existência. No budismo, a abordagem assume uma tonalidade distinta, pois não há a afirmação de uma alma eterna nos moldes das tradições teístas. Contudo, a impermanência é um dos pilares centrais da doutrina. Tudo o que é composto está sujeito à dissolução. O sofrimento nasce do apego ao que é transitório, especialmente quando o indivíduo tenta fixar uma identidade rígida em meio ao fluxo contínuo da realidade. A iluminação representa a superação dessa ignorância, um estado de consciência que aceita a impermanência sem resistência e transcende o apego às formas. Nesse sentido,
Embora o budismo não utilize a linguagem de um eterno pessoal, ele aponta para uma dimensão de liberdade que não está condicionada pelas oscilações do mundo fenomênico. Em tradições místicas, tanto orientais quanto ocidentais, a distinção entre eterno e efêmero é vivida como experiência interior. O místico não se limita a aceitar uma doutrina sobre a eternidade. Ele busca experimentar, no silêncio da consciência, uma realidade que transcende o tempo. Essa experiência é frequentemente descrita como unidade, plenitude ou presença. O mundo continua a existir com suas mudanças e desafios, mas a percepção do eterno transforma a maneira como essas mudanças são vivenciadas. A perda deixa de ser aniquilação absoluta, pois há uma confiança de que a essência não pode ser destruída pelo tempo. É importante compreender que, nas tradições religiosas mais maduras, o reconhecimento do eterno não implica desprezo pelo efêmero. O mundo material é visto como expressão, manifestação ou reflexo de uma realidade mais profunda. O problema não está na existência das coisas transitórias, mas na tendência humana de absolutizá-las. Quando o efêmero é transformado em ídolo, ele assume um peso que não pode sustentar. A espiritualidade propõe uma reordenação interior, na qual o eterno ocupa o centro e o efêmero encontra seu lugar como meio, não como fim. Essa reordenação tem implicações éticas. Se a vida não se reduz ao imediato, então as escolhas não podem ser guiadas apenas por conveniência ou prazer momentâneo. A consciência de uma dimensão eterna convida à responsabilidade, à coerência e à profundidade. O indivíduo passa a avaliar suas ações à luz de valores que não dependem apenas das circunstâncias. A justiça, a compaixão, a verdade e o amor deixam de ser estratégias utilitárias e tornam-se expressões de uma realidade mais fundamental. Além disso, a distinção entre eterno e efêmero oferece um horizonte de esperança diante do sofrimento. As tradições religiosas surgiram, em grande parte, como resposta à experiência da finitude, da dor e da morte. Ao afirmar que existe uma dimensão que transcende a destruição física, elas oferecem um sentido que vai além da perda imediata. Essa esperança não elimina o sofrimento, mas o insere em uma narrativa mais ampla. A morte, por exemplo, deixa de ser o fim absoluto e passa a ser transição ou transformação. No entanto, essa distinção exige discernimento para não se transformar em fuga da realidade. Há momentos históricos em que a ênfase exagerada no eterno levou ao descuido com as responsabilidades sociais e materiais. Uma espiritualidade equilibrada reconhece que o efêmero é o campo onde o eterno se manifesta. Cuidar do mundo, das relações e do corpo não é negar a eternidade, mas honrar a forma concreta pela qual ela se expressa na experiência humana. Assim, à luz das filosofias religiosas, distinguir o eterno do efêmero significa reconhecer que a vida possui camadas. A superfície é marcada pela mudança constante, a profundidade aponta para uma realidade que não se dissolve. A sabedoria espiritual consiste em aprender a viver na superfície sem perder a conexão com a profundidade. É um exercício contínuo de lembrança interior, uma prática de desapego consciente e de alinhamento com valores que transcendem o imediato. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada!